Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou abordar aqui um tema que eu acho que é cada vez mais importante de ser falado, tem a ver com segurança. Cada vez mais estamos a instalar este tipo de equipamentos e a tornar as nossas casas cada vez mais smart. No entanto, temos que ter atenção aos equipamentos que instalamos e onde os instalamos, porque podemos estar a colocar um equipamento que não suporta determinada potência, tem um determinado limite e nós podemos estar aqui perante um risco de algum acidente, algum curto-circuito, algum incêndio e, portanto, os equipamentos que nós instalamos aqui nas nossas smart homes, sejam módulos, sejam interruptores, o que quer que seja, têm eles próprios um limite, vamos lhe chamar um limite elétrico que suportam, ok? Para usar aqui termos genéricos, ok? Isto não vai ser nenhuma aula de física, eu vou falar aqui alguns conceitos como corrente, tensão e potência, mas não se preocupem que não vamos ter aqui nenhuma aula de física. Eu vou tentar falar de forma mais genérica possível para que vocês percebam aí como identificar rapidamente o que é que estão a instalar e se podem ou não instalar determinado equipamento em determinada situação, ok? Também temos que, obviamente, verificar o sítio onde estão a colocar o módulo. Há aqui 2 ou 3 exemplos mais óbvios que eu vos vou passar aqui. Tem também, ou convém, verificar em que circuito é que estão a colocar os interruptores ou os módulos, ok? Vou-vos dar aqui um exemplo muito simples no meu quadro elétrico para também ilustrar um bocadinho aquilo que eu estou a dizer. E tenho aqui alguns equipamentos, interruptores, módulos, plugs, que vou-vos mostrar como é que vocês, através das inscrições dos próprios equipamentos, conseguem perceber se estão a fazer uma instalação adequada e se aquele equipamento suporta aquilo que vocês querem fazer aí nas vossas casas. Ora bem, antes de mais, e não se preocupem, eu não vou entrar em muito detalhe, ok? É só para vocês perceberem do que é que eu estou a falar, porque de certeza que todos desse lado já ouviram falar destes conceitos. Simplesmente nós, no dia-a-dia, inclusive aqui nestes meus vídeos, eu refiro-me a eles, mas se calhar com nomenclatura mais geral e por isso é importante que vocês entendam aqui o que é que está em jogo para perceberem os exemplos que eu vou dar. Se tiverem algum profissional desta área ou algum professor de física desse lado, eletrónica, alguma coisa, eu peço desde já desculpa. Se eu cometer alguma imprecisão, deixem-me saber, por favor, nos comentários. Quanto à forma como eu vou apresentar isso, vai ser aqui de uma forma um bocado mais genérica e não tanto da forma científica, ok? No entanto, a minha ideia é apenas que desse lado vocês tenham segurança no que estão a fazer e não tenham que entender estes conceitos com exatidão. Portanto, um dos primeiros conceitos que eu vou aqui abordar é o de potência. Todos de certeza que já ouviram aí desse lado o que é potência. Já de certeza ouviram falar em watts e têm eletrodomésticos em casa que este eletrodoméstico consome 100 watts. Tenho um aquecedor que consome muita energia, consome 1000 watts ou 2000 watts, ok? Aquilo que muitas vezes nós dizemos que consome muita energia porque é de 1000 watts, é de 2000 watts, 500 watts, o que quer que seja, é a potência. Ou seja, é a potência, muitas vezes a potência máxima que o eletrodoméstico, o equipamento, o aparelho, o que quer que seja, pode eventualmente necessitar para fazer o seu trabalho, ok? Tendencialmente, aquecedores, jarros elétricos, esse tipo de equipamentos são os que utilizam uma potência maior, ok? Dos 3 conceitos que eu vou falar aqui, 2 deles são importantes, este é um deles, ok? Há um que não é tão relevante porque não está tanto dentro do vosso controle, já vão saber qual é. No entanto, o conceito de potência é um dos 2 conceitos-chave para o que estamos aqui a falar. Depois temos um dos outros conceitos-chave que é a corrente elétrica, que é a amperagem. Muitas vezes, e inclusive é aqui nos meus vídeos, eu digo, temos aqui a nossa corrente elétrica de 220 volts. Muitas vezes ouve-se falar, a nossa corrente em casa é corrente de 220 volts. Na realidade, os 220 volts são o terceiro conceito que eu vou abordar, ou que nem vou abordar em muito detalhe, que é a tensão. 220 volts é tensão, ok? Isto porque a corrente elétrica, na realidade, é medida em amperes. Os equipamentos têm uma determinada amperagem máxima, ou seja, uma determinada corrente elétrica máxima. E este é também um dos conceitos-chave para controlarem aqui as vossas instalações. Depois temos então a tensão, que são os 220 volts, que nós tipicamente dizemos que é a corrente 220, ok? Porque foi de alguma forma generalizado e usa-se esse termo. No entanto, cientificamente, os 220 volts são a tensão elétrica, que é, na maior parte dos casos, a tensão que chega às nossas casas. É 220 volts, ok? Isto numa instalação típica monofásica. Mas estes são os 3 conceitos-chave que vocês precisam saber. E porquê? Porque nós, na realidade,
aquilo que conseguimos observar mais diretamente nos equipamentos que queremos controlar, nas lâmpadas, nas resistências, por exemplo, de caldeiras, termosifões, o que quer que seja, circuitos elétricos, aquilo que nós conseguimos ter muitas vezes é a potência. Portanto, nós sabemos que, dando aqui o exemplo, eu instalei um Shelly 1PM na minha caldeira solar e elétrica, alguns há de estar aí a passar o vídeo, caso tenham curiosidade, e eu sei que a resistência elétrica da caldeira nunca ultrapassa os 2200 watts. Eu tenho que saber se o meu Shelly 1PM aguenta esse tipo de potência, ok? Como é que eu consigo saber isso? Eu vou ao equipamento e tento ver se ele lá tem alguma inscrição relativa à potência máxima suportada. Vamos ver. Eu até tenho aqui um Shelly 1PM, precisamente, e eu, olhando para aqui, não tenho aqui nenhuma indicação, eu não sei se vocês estão aí a conseguir ver, mas eu não tenho aqui nenhuma indicação dos watts da potência máxima que ele suporta. O que é que eu tenho? Tenho a indicação da corrente elétrica, da amperagem máxima que ele suporta, que se repararem ali no canto é 16 amperes, ok? Portanto, se eu sei que este equipamento suporta no máximo 16 amperes, eu consigo saber qual a potência máxima que ele suporta. Muito simples. Vocês multiplicam os amperes que vêm indicados no equipamento que vão instalar pela tensão que chega à vossa casa, que, mais uma vez, num cenário típico de instalação monofásica, são os 220 volts. Portanto, multiplicando os 16 amperes pelos 220 volts, eu sei que este Shelly 1PM suporta uma potência máxima de 3520 watts. O que eu cá ligar não pode exceder essa potência. E aqui uma recomendação a título pessoal: se este equipamento suporta 3520 watts e eu quero controlar um equipamento, uma outra coisa, um eletrodoméstico que, por exemplo, consome 3500 watts, eu pessoalmente, por exemplo, já não instalava, ok? Porque estamos a falar de valores muito próximos, ainda que os equipamentos tenham margens de segurança, etc. Estamos a falar de valores muito próximos. Num cenário destes, por exemplo, um equipamento que suporte 3520 watts, eu pessoalmente, e atenção, é a opinião pessoal, não controlava nada com este equipamento que fosse superior a 3000 watts, para dar uma margem bastante confortável e para não sobrecarregar este equipamento, ok? Mas atenção, ele está certificado para funcionar até essa potência, portanto até aí podem ir que não terão nenhum problema. Portanto, esta é uma forma muito fácil de vocês identificarem se de facto os equipamentos que querem controlar, seja com este módulo, seja com outros módulos que eu já vos vou mostrar, suportam ou não esse controle com segurança. Por exemplo, falando aqui de um típico plug de ficha, ok? Nós, olhando para aqui, ele também não tem cá os watts, a potência máxima, mas tem ali a corrente máxima suportada, que também indica 16 amperes. Mais uma vez, multiplicando 16 pelos 220, eu consigo saber qual é que é a potência máxima que eu posso controlar com este plug. Dou-vos aqui mais os dois exemplos, neste caso, diferentes. Por exemplo, tenho aqui um módulo de controlo de persiana, neste caso é um módulo Zigbee, e eu olhando para aqui não consigo ter aqui indicação da amperagem, mas o que é que eu tenho aqui? Tenho a potência. Portanto, neste caso, este módulo, não sei se está a ser perceptível aí ou não, mas ele suporta uma potência máxima de 300 watts. Neste caso, nem têm que fazer contas nenhumas. Sabem que este módulo suporta uma potência máxima de 300 watts. Portanto, vocês só podem instalar este módulo num motor de persiana cuja potência máxima seja inferior a 300 watts. Dando-vos aqui mais um exemplo, tenho aqui, por exemplo, um Shelly Dimmer 1, portanto, a primeira geração de Shelly Dimmer, que, olhando para aqui, mais uma vez, não tenho aqui indicação da potência máxima que este Shelly Dimmer suporta. E atenção, eu estou-vos a dar aqui estes exemplos com base nas indicações que vocês têm nos próprios equipamentos. Claro que se vocês estiverem interessados em instalar determinado equipamento e se eventualmente forem ao site do fabricante, regra geral, eles têm lá os detalhes todos, inclusive já explicitamente a potência máxima suportada. Eu estou-vos aqui a dar esta ajuda para que vocês se sigam apenas pela informação que está no equipamento, caso não tenham mais nenhuma fonte de informação acerca dele. Neste caso, e se repararem ali, ele suporta no máximo 1.1 amperes, ou seja, mais uma vez, 1.1 amperes vezes a tensão dos 220 significa que eu só conseguiria controlar uma lâmpada que tivesse uma potência máxima de cerca de 240 watts com este Shelly Dimmer, ok? Ou se tivesse várias lâmpadas, o somatório
da potência de todas as lâmpadas não poderia exceder os 240 watts, ok? É um exemplo relativamente diferente ao que temos visto, ok? Dando-vos agora um exemplo ainda mais distinto. Tenho aqui um Shelly 2PM, nova geração de Shelly 2. Já agora, fiquem atentos, em breve poderemos ter aqui um vídeo bastante interessante e bastante completo usando aqui o nosso Shelly 2PM, mas é válido também para o Shelly 2.5, ok? Eles são equivalentes, esta é a versão melhorada do Shelly 2.5 e este Shelly tem a particularidade de ter dois canais, portanto tem duas saídas. Eu consigo com ele controlar persianas, consigo controlar interruptores duplos, portanto ele consegue controlar dois canais individualmente. E neste caso, se repararmos ali nas informações do Shelly, cada canal suporta no máximo 10 amperes, sendo que o total não são 20, são 18 amperes, ok? Porque está tudo integrado na mesma placa e obviamente que não conseguimos levar os dois outputs até à sua capacidade máxima quando estão a ser usados em simultâneo. Portanto, cada saída destas suporta 10 amperes. Mais uma vez, multiplicando os 10 amperes pelos 220 volts, eu em cada canal consigo controlar no máximo 2200 watts. Atenção, isto é de forma individual. Já sabem que se forem os dois canais em simultâneo, a corrente elétrica máxima suportada por este Shelly é de 18 amperes. Portanto, temos que multiplicar os 18 amperes pelos 220 para validarmos qual é que seria a potência máxima, estando os dois canais a serem usados em simultâneo. Esta parte aqui de saberem, através dos equipamentos, se estão a fazer a instalação de forma segura ou não, acho que ficou perceptível e acho que é bastante simples vocês saberem fazer isso. Ou o próprio equipamento tem lá os watts máximos suportados, portanto a potência máxima suportada, ou então, se tiver apenas a amperagem, multiplicam a amperagem por 220 e sabem então qual é que é a potência máxima suportada pelos equipamentos que estão a instalar. No entanto, há uma outra coisa que vocês têm que ter atenção. Nas vossas casas, no vosso quadro elétrico, vocês têm vários disjuntores, ok? Dependendo de como é que esteja feita a instalação em vossa casa, vocês têm um disjuntor para controlar cada divisão, um disjuntor para controlar a iluminação, um disjuntor só para as persianas, isso depende de como foi feita a instalação. E diferentes disjuntores suportam diferentes amperagens, ok? Vocês vão ver num clipe que eu vou passar já de seguida, onde mostro o meu exemplo aqui com o meu quadro elétrico, que eu tenho disjuntores de 16 amperes, tenho disjuntores de 20 amperes, tenho disjuntores de 25. Tal como eu referi, temos então aqui o meu quadro a título de exemplo. Como podem ver, claro, o disjuntor geral tem uma amperagem superior e depois reparem que cada disjuntor tem indicação C16, são 16 amperes. Aqui temos com 10, temos aqui, por exemplo, um com 20 que alimenta o forno e a placa, por exemplo. Estes de 25 são os que fazem a passagem para outros dois quadros parciais que eu tenho em casa e, portanto, como podem ver, na sua grande maioria eles são todos de 16 amperes. Aqui no meu caso, tal como eu referi, os 16 amperes são tipicamente usados para circuitos maiores ou para tomadas e depois os 10 amperes para circuitos de persiana ou iluminação, porque tendencialmente a energia, a potência usada é inferior, ok? Portanto, isto é apenas o meu exemplo aqui na minha casa. Obviamente que aí do vosso lado vocês podem ter cenários e disjuntores e configurações diferentes. Já estão a perceber que quanto mais amperagem suportada pelos disjuntores, mais potência total eles também aguentam. Vocês sabem que os disjuntores servem para vos ajudar e para controlar a vossa corrente em casa. No caso de haver um pico de energia, no caso de haver algum curto-circuito, a ligação vai abaixo no disjuntor e impede males maiores, felizmente. E, portanto, vocês também têm que jogar um bocadinho com isso. Porquê? Vou-vos dar aqui um exemplo muito simples que eu julgo que é bastante fácil de vocês perceberem. Eu tenho, a maior parte dos meus disjuntores são 16 amperes, tenho alguns de 10 amperes porque estão colocados nos circuitos de iluminação e nas persianas, que tendencialmente são circuitos que utilizam uma potência inferior, portanto não é necessário disjuntores que suportem tanta amperagem, e tenho disjuntores, por exemplo, de 20 amperes e de 25 amperes. O de 20 amperes, por exemplo, é o disjuntor que controla a ligação elétrica do meu forno e da minha placa. Porquê? O forno e a placa são eletrodomésticos que tendencialmente consomem uma potência muito superior à generalidade de todos os outros eletrodomésticos que tínhamos em casa. Então, eu tenho lá um disjuntor de 20 amperes. Ora bem, vamos supor que eu agora pretendia ter um controlo automatizado
do meu forno e da minha placa e eu simplesmente chegava ou ao quadro elétrico ou à ligação da parede onde estão ligados a placa e o forno e colocava, por exemplo, um Shelly 1PM. Tendo em conta que o disjuntor que está instalado é de 20 amperes e este Shelly suporta no máximo 16 amperes, qual é que seria aqui o elo fraco ou o elo mais fraco nesta ligação? Iria ser o Shelly, ok? E isso nunca pode acontecer, ou não é recomendado que aconteça, obviamente. Porquê? Porque o disjuntor é que tem que ser sempre o ponto de falha na ligação elétrica. Se alguma coisa acontecer, tem que ser no disjuntor. O disjuntor é que tem que ir abaixo por segurança. Os disjuntores servem mesmo para isso. E se eu tenho um circuito que suporta uma corrente elétrica máxima de 20 amperes e tenho, algures nesse circuito, um equipamento que só suporta 16 amperes, eu tenho ali uma diferença bastante grande. Portanto, se o circuito todo suporta 20 e isto só suporta 16, quer dizer que pode passar por aqui uma corrente elétrica superior, o que vai fazer com que este equipamento queime, rebente, qualquer coisa, e já estão a perceber que pode causar, na melhor das hipóteses, a luz vai abaixo e nada acontece, mas na pior das hipóteses podemos causar um incêndio, podemos danificar a instalação elétrica, danificar eletrodomésticos e, portanto, é preciso ter muito cuidado com isso, ok? Validar sempre se aquilo que queremos fazer está dentro da amperagem do disjuntor onde estamos a colocar o equipamento. Se eu tenho um disjuntor, por exemplo, de 16 amperes e estou a colocar um equipamento de 16 amperes, não há problema, a amperagem máxima suportada é igual. Se eu estou a colocar, a fazer a instalação do equipamento num circuito cujo disjuntor é de 10 amperes e este suporta 16, também não há problema, porque se o disjuntor já suporta menos, se houver uma carga superior a isso, ainda que este equipamento suporta, o disjuntor não suporta, portanto o disjuntor vai abaixo. E aí não têm problemas, ok? Outros dois exemplos, e que são muito comuns, porque eu próprio recebo muitas mensagens aí do vosso lado a pedirem-me ajuda com isto, são sistemas de, tal como eu já referi, instalação de Shelly 1PM, por exemplo, em termossifões, em caldeiras, etc., que funcionam com resistência elétrica. Tipicamente, há sempre um disjuntor dedicado para o controlo desses equipamentos e, mais uma vez, estamos a falar de resistências elétricas que podem utilizar uma potência muito elevada, ok? E, portanto, o disjuntor está lá precisamente para controlar essa situação. Se vamos colocar um módulo, quer que seja, inferior à amperagem máxima suportada pelo disjuntor, podemos ter problemas. Outra situação é, por exemplo, iluminação exterior. Recebo muitos pedidos de ajuda para instalação de módulos ou de interruptores para o controle de iluminação exterior, mas muitas vezes são iluminações exteriores bastante grandes, com tendencialmente lâmpadas bastante potentes e que muitas vezes têm disjuntores de 20 ou até 25 amperes a controlá-las. E, portanto, colocar um módulo com uma amperagem inferior não é aconselhado, ok? Já sabem, façam sempre todas as vossas instalações com a máxima segurança possível, confirmem sempre tudo antes, ok? Se for necessário, peçam ajuda a um profissional. Ficou assim concluído mais um vídeo. Espero que vos tenha sido útil, acima de tudo, para fazerem as vossas instalações aí em casa sempre em segurança. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.